Isso aqui tá uma bagunça, tá uma verdadeira anarquia. Mas afinal, anarquia é utopia ou destruição? E hoje, as vinhetas quem farão são os próprios trabalhadores organizados, tá? Façam suas vinhetas. Pessoal, talvez isso aqui vire um especial sobre o que é anarquia, o que é socialismo, o que é capitalismo. Então a gente vai começar primeiro com anarquia. Vamos para a etimologia da palavra. Anarquia, etimologicamente falando, seria algo aproximado como sem governantes. Daí tu pode colocar todas as instituições que estão acima das pessoas, né? Mas a principal para os anarquistas é o Estado. Então o regime de governo anarquista seria aquele que teria ausência total de qualquer tipo de governantes e hierarquias, né? Seria a ausência total disso. Isso seria um regime anarquista. Ela é associada geralmente à bagunça, à baderna. Se tu for procurar no dicionário, isso aí vai estar como sinônimo. Bagunça, anarquia. Porque tem trabalhos do Hobbes, por exemplo, falando que era necessário ter o Estado. O próprio Robespierre, na Revolução Francesa, taxava as pessoas que eram mais radicais que ele de anarquistas. Tudo isso foi dando um tom pejorativo para essa palavra. Por isso, hoje em dia, vários setores da sociedade confundem a palavra anarquia com bagunça. Dentro do pensamento anarquista, que isso vai ter outro viés. Por exemplo, para os anarquistas, eles visam a construção de uma ordem social baseada na autogestão, auto-organização e ação direta, onde a liberdade seja respeitada e potencializada ao máximo. Ou seja, as pessoas podem e devem dar conta das próprias demandas que as pessoas têm, sempre de forma coletiva. Logo, uma coisa que é bem presente dentro do pensamento anarquista seria as assembleias populares, onde todo mundo ia discutir e deliberar os temas que são necessários para aquele local. E pode se organizar em federação, comuna, mas a ideia é das pessoas reunidas e somente elas podem decidir por elas. Em outras palavras, ele vai retirar do sistema democrático o representante, pode ler como político, vereador. Daí dessa forma, o indivíduo, somente ele é responsável também junto com os outros na construção e manutenção da ordem social, econômica, política. Então as pessoas juntas, somente elas sem intermediários nenhum, são responsáveis por elas mesmas. Por isso que os votos para os anarquistas não fazem muito sentido, por isso que eles votam nulo. Isso é uma tradição anarquista. Mas o que é liberdade? Vou ler uma frase para vocês muito bonita. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Bonita essa frase, né? Eu chorei aqui. Cecília Meirelles ali. Olha só. Claro que são linhas bem gerais, assim, um aspecto bem geral sobre o que... Nem que ele é, mas algumas linhas que dá pra tirar dentro desse pensamento anarquista. Vamos agora mais pra definição política do anarquismo. Por que isso é importante? Porque hoje na internet, em vários sites, tem várias pessoas que se dizem anarquistas e libertários ou libertarians. Não sei se assim se pronuncia em inglês. Que é o famoso anarcocapitalista. Que eles dizem que anarquismo, anarcocapitalismo é tudo sinônimo. Então a gente vai para a origem desse pensamento, de onde surgiu. Onde é que vai surgir o auge, assim, ó? Ele vai fervilhar quando? No auge da Revolução Industrial, onde tu tinha ali os capitalistas, né, os chamados burgueses lá, que detinham os meios de produção, e tu tinha todo um pensamento socialista da época. Ressalva, e aí que vocês têm que entender. Dentro desse pensamento socialista, dito de esquerda da época, tu tinha duas vertentes. Primeiro, tu tinha os marxistas e os anarquistas. Então eles não são a mesma coisa. Os anarquistas também eram conhecidos como socialistas libertários, comunistas libertários, porque o primeiro filósofo que se autodeclarou anarquista é um cara chamado Pierre-Joseph Proudhon. Em um livro que ele tinha chamado O que é a Propriedade, onde ele define o que é propriedade. É um livro bem interessante, vale a pena ler. Por que eu digo que o anarquismo é um pensamento voltado para a esquerda? Porque ele traz dois conceitos bem importantes, assim, e bem definidos. Eu tenho ali a luta de classes, né, que é como os anarquistas enxergam a história, enfim, através da luta de classes, ou seja, os burgueses e o proletariado nessa grande disputa. E eu também tenho a coletivização dos meios de produção. Bom, tornar coletivos os meios de produção. Bom, eu peguei esses dois conceitos, que esses dois conceitos também estão no pensamento marxista, mas eu peguei esses dois porque eles se aproximam. Claro que dentro do pensamento anarquista vai ter uma série de outros conceitos e vai ter uma outra série de outros conceitos do pensamento marxista, tá? Mas é só para vocês ilustrarem que esses dois conceitos são presentes em ambos os pensamentos. Não entendeu o que eu expliquei? Segura. Vamos chamar esse aqui de Bakunin. Eu sou o Bakunin. E vamos chamar esse aqui de Marx. Eu sou o Marx. É tipo uma fofoca que acontece. O Marx expulsou o Bakunin da Internacional Comunista, que era um movimento de todas as vertentes de esquerda que tentavam combater o capitalismo na época da Revolução Industrial. Bakunin tomou um chute na bunda do Marx. Por quê? Porque o Bakunin se opunha à ideia do Marx, principalmente à ideia da ditadura do proletariado. Bakunin não acreditava, por exemplo, que nem Marx ficava falando, que os trabalhadores ao assumirem o Estado iam trazer a revolução para o povo. Bakunin não acreditava nisso. Então por isso que ele
brigou violentamente com Marx. Pro Bakunin, a revolução não só ia acontecer se viesse dos trabalhadores, para os trabalhadores. Então, nada acima dos trabalhadores. Então, ele não acreditava em Estado, por exemplo. Já Marx, que tinha como princípio, um dos seus conceitos é a ditadura do proletariado, alguns marxistas falam que não era uma ditadura de fato, mas enfim, não concordava com o Bakunin. E como daí os marxistas tinham mais poder, né, foi aí que Marx conseguiu expulsar o Bakunin da Internacional Comunista. Então, vê bem, dois pensamentos, ambos de esquerda, mas ambos bem diferentes no que diz respeito a concepções. Marx compreende que o Estado ele é um ente central na revolução, ou na superação do capitalismo. Bakunin acha que não. Bakunin acreditava que se tu trocasse alguém do poder, por mais revolucionário que essa pessoa fosse, logo o Estado ia assumir sua face mais opressora. Ele tem uma frase muito boa. Se você pegar o mais ardente dos revolucionários, dar poder absoluto a ele, assim em um ano ele será pior que o próprio czar. Em resumo, Marx acha que a revolução se faz de cima para baixo, Bakunin acreditava que se fazia de baixo para cima. Essa diferenciação é importante por 2 pontos. Primeiro, hoje na internet tudo cai dentro de um mesmo saco. Se tu apoia essas ideias, logo tu é Marxista cultural, fora Freire, petista, pão com mortadela, petralha, foro de São Paulo. E segundo, tem muita gente na internet aí que são absurdamente radicais nas suas ideias e se dizem libertários, se dizem anarquistas e anarcocapitalistas, como se isso tudo fosse a mesma coisa, só que defende a liberdade privada com unhas e dentes, o que é quase uma contradição dentro do pensamento anarquista. Mas isso seria papo para outro vídeo, tá? E esse discurso tá vendendo, a galera tá se dizendo anarquista e tal, e não entende a diferença histórica que tem esses dois conceitos. Anarcapitalista é um conceito bem mais recente do que o anarquismo como um todo. Claro que dentro do anarquismo vai ter uma série de outras subdivisões, mas o anarcapitalismo vai aparecer lá, é uma das últimas coisas a aparecer. E chega a ser um pouco cômico, porque dessa pessoa se diz anarcocapitalista e só usa a escola austríaca como base. Nunca usou um anarquista clássico como base para expor as suas ideias. Então essa é uma diferenciação que tem que fazer sempre. Mas por que mesmo assim o anarquismo é visto por muitas pessoas como utopia? Porque o ser humano, de uma forma bem geral, ele é mais ou menos acostumado a achar que não é necessário alguém que minimamente reja a nossa vida para fora da nossa casa. Chamada esfera pública, botar ali âmbito econômico, âmbito político, âmbito social. Por isso que políticos e instituições do Estado são necessários. É o famoso contrato social. É isso que daria coesão para os seres humanos. A gente não ia se matar, por exemplo, como defende Hobbes. Hobbes achava que a gente tinha que ter um Leviatã, um demônio era super necessário, porque senão o estado mais natural e mais imoral do ser humano ia vir à tona e nos mataríamos. Mas daí tem aquela frase clássica do Eduardo Galeano: a utopia está no horizonte, o caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos, mas ela serve para eu caminhar. Claro que tem vários outros pensadores, vários outros conceitos anarquistas, vai estar linkado aqui embaixo uma série de links interessantes sobre isso, se quiser se aprofundar sobre o tema, mas acho que dá para servir, como diria ET Bilu, para buscar conhecimento, tá? Apenas que busque conhecimento. Tu quer saber mais? Tu concorda? Tu discorda? Não te esquece de se inscrever no canal, curtir a página, compartilhar o vídeo e me dar um abraço quando tu me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!